Olá, pessoal! Em nossa aula hoje iremos ver como que acontece a integração entre os sistemas digestório, respiratório e o cardiovascular. Antes da gente ver como que acontece a integração desses três sistemas, vamos relembrar algumas informações importantes sobre cada um deles. Então, quando eu falo em sistema digestório, eu tenho que lembrar que aqui acontece a quebra do alimento. Por que quebra do alimento? Para que aqueles nutrientes que estão presentes no alimento, eles tenham um tamanho que eles possam ser absorvidos pelo intestino delgado. E quando eu falo em absorção, quer dizer que o nutriente ele vai sair do sistema digestório e vai entrar na corrente sanguínea. Os nutrientes eles são importantes para fornecer a energia para todas as nossas funções vitais. O sistema respiratório ele vai ser responsável pelas trocas gasosas. Então, quer dizer, entrada do gás oxigênio e a saída do gás carbônico. As trocas gasosas elas vão acontecer nos alvéolos pulmonares. Então, ao redor dos alvéolos pulmonares, existe uma grande rede de capilares sanguíneos e o oxigênio vai sair do alvéolo e entrar no capilar sanguíneo. O gás carbônico que está no sangue vai sair do capilar e vai entrar no alvéolo e ser liberado pela expiração. Esse oxigênio que vai para o sangue, ele vai ser utilizado na respiração celular. Então, ele vai chegar em todas as células do seu organismo e dentro das células vai acontecer a respiração celular, naquela organela citoplasmática chamada mitocôndria. O oxigênio, ele vai reagir, na verdade, com o nutriente, com a glicose, que veio do sistema digestório. E junto nesta reação vai acontecer essa liberação de energia para que o seu organismo funcione. E o gás oxigênio vai ser eliminado pela nossa expiração. Quando eu falo em sistema cardiovascular, nós temos que lembrar que o coração ele vai bombear o sangue para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. Então, nós temos as artérias, as veias e os capilares. O sangue é importante para que estes nutrientes que foram absorvidos no sistema digestório e os gases sejam dissolvidos no sangue e transportados através do sangue. Então, o sangue ele realiza o transporte dos nutrientes, dos gases e de outras substâncias também. Para nós vai importar agora os nutrientes e os gases. Bom, então o sangue ele está transportando o gás oxigênio e está transportando a glicose, dissolvidos em nosso sangue. Lembrando que o gás oxigênio ele está ligado na hemoglobina, que é o pigmento que está dentro dos glóbulos vermelhos. Então a glicose ela foi absorvida pelo intestino delgado. Então dentro da célula acontece uma reação entre o gás oxigênio e a glicose e nesta reação acontece a produção do gás carbônico, que vai ser eliminado pela expiração, a produção da água e a geração da energia. E essa energia vai ser utilizada em todas as funções do seu organismo. Isso tudo acontece dentro das mitocôndrias. Então, a mitocôndria é uma organela que fica no citoplasma das células. Então, todas as células têm diversas mitocôndrias e em cada uma delas vai acontecer essa reação. Esta reação, ela também é chamada de combustão, porque acontece na presença do gás oxigênio. E o gás oxigênio é chamado de comburente ou de combustível. Então, a molécula da glicose ela vai ser quebrada e a energia que está nas ligações químicas vão ser liberadas. A respiração celular ela acontece o tempo todo em todas as células do seu organismo dentro das mitocôndrias. Então, conforme vai acontecendo a respiração celular, o gás carbônico ele vai ser liberado constantemente na circulação sanguínea. Conforme o gás carbônico ele vai se acumulando no sangue, o sangue vai se tornando cada vez mais ácido. Essa acidez do sangue vai estimular uma região do encéfalo, chamada de bulbo, que está representada aqui na figura,
e o bulbo vai mandar uma mensagem para os músculos respiratórios realizarem a inspiração e a expiração. Quais são os músculos que realizam esses processos? Os músculos intercostais, então aqueles que estão na caixa torácica entre as costelas, e o músculo diafragma que está embaixo do pulmão. Então, com a ação da contração e relaxamento desses músculos, vai acontecer o processo de inspiração e expiração. Lembrando que a inspiração ela é a entrada do ar nos nossos pulmões. E quando eu falo em entrada do ar, eu estou pensando no gás oxigênio. Não é que entra apenas o gás oxigênio. Entram vários gases, mas o que me interessa na inspiração é o gás oxigênio. Quando eu falo em expiração, significa a saída de ar. Para o que me interessa, saída de gás carbônico. A respiração pulmonar, ela acontece de forma involuntária, então a gente não controla, e ininterrupta, então ela não para, ela acontece constantemente. A gente consegue parar a respiração pulmonar apenas por pouco tempo. E isso, o que a gente consegue fazer é o controle dos movimentos respiratórios, mas parar de respirar por muito tempo nós não conseguimos porque é uma ação involuntária. Então, quando eu falo em inspiração e expiração, eu estou falando na entrada de ar e na saída de ar. Então, como eu disse no slide anterior, o que me interessa na entrada é o gás oxigênio e o que me interessa na saída é o gás carbônico. Mas é assim que acontece? Bom, não é bem assim, né? O ar atmosférico, ele é uma mistura de gases, então tem vários tipos de gases, além do gás oxigênio e além do gás carbônico. Então, quando a gente inspira, entram todos os gases. Então, tem gás nitrogênio, tem gás hidrogênio, tem gás metano, tem o monóxido de carbono. Então, todos esses gases, eles entram junto com a inspiração. Mas o que me interessa é a absorção do gás oxigênio. Ah, então quer dizer que todo o oxigênio que entra vai para os meus pulmões e dos pulmões vão para os capilares sanguíneos? Não. Apenas um quarto, 25% desse oxigênio que entra é absorvido. Então, a menor parte dele é que vai para a nossa corrente sanguínea. Então, nós temos aqui nesse gráfico mostrando que a quantidade de gás oxigênio no ar inspirado é de 21%, mas no ar expirado é de 16%. Então, destes 21%, uma parte foi absorvida e a maior parte foi devolvida pela expiração. O ar ele também apresenta gás nitrogênio, numa quantidade de 78%. Então, os 78% de nitrogênio que entram na inspiração também são eliminados com a expiração. Então, a gente não aproveita e nem produz gás nitrogênio. Em relação ao gás carbônico, na inspiração, a gente coloca para dentro 0,04% de gás carbônico. Só que na expiração, a gente libera 5%. Então, logicamente, a gente libera uma quantidade maior de gás carbônico do que aquele gás que entra em nosso organismo. E os outros gases, que têm uma quantidade menor do que 1% no gás inspirado, também é totalmente devolvido pela expiração. A quantidade de gás oxigênio que é presente no ar atmosférico, ela não é sempre a mesma. Então, aquela quantidade lá do slide anterior de 21% não vale para qualquer lugar. Essa quantidade de oxigênio no ar atmosférico, ela varia conforme a altitude. Então, quanto maior a altitude, menor é a quantidade de gás oxigênio presente no ar atmosférico. Então, nas regiões próximas ao nível do mar, que é considerado baixa altitude, a concentração de gás é maior. E nas regiões mais altas, que são altas altitudes, a quantidade de oxigênio é menor. Então, a gente diz que o ar é rarefeito. Então, por exemplo, no topo de uma montanha, o ar é chamado de rarefeito. Então, existe uma baixa quantidade de gás oxigênio presente nesse ar.
e também é uma baixa quantidade de oxigênio disponível para nossa respiração. Quando a gente viaja para um local de alta altitude, a gente vai sentir uma diferença na nossa respiração, porque se a gente estiver ao nível do mar e subir para uma alta altitude, a quantidade de oxigênio vai ser menor. Então, a gente tem como sintoma o cansaço e a falta de ar, porque a absorção do gás oxigênio ela vai ser menor. Então, a nossa respiração ela vai ser menos eficiente. Então, o corpo ele precisa de alguns dias para se adaptar a essa situação, e essa adaptação a gente chama de aclimatação. Então, conforme a gente passa alguns dias, essa sensação de cansaço e falta de ar vai diminuindo até que ela passe. As pessoas que elas moram, nos locais de altas altitudes, elas apresentam naturalmente uma quantidade de hemácias maior, para que isso compense essa baixa concentração de gás oxigênio. Então, se eu tiver uma quantidade de hemácia maior, eu vou fazer com que a hematose ela seja mais eficiente. E quando eu falo nesse período de aclimatação, é justamente o período que a gente leva para que nós aumentemos a quantidade de hemácia no sangue, para que essas hemácias aumentem a captura de oxigênio e o transporte, e a nossa respiração seja mais eficiente. Então, vamos ver como que acontece a integração entre o sistema respiratório, digestório e o cardiovascular. A parte superior da minha figura está mostrando a respiração pulmonar. Então, importa para mim aqui a hematose, que é a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico. A parte inferior da minha figura está mostrando a respiração celular, que acontece dentro de todas as células, dentro da organela mitocôndria, importante para a geração de energia, que vai ser importante para todas as funções vitais. Tanto o gás oxigênio quanto os nutrientes, que nesse caso aqui é a glicose, vão ser transportadas pelo sangue. Então, aqui está representando o meu sistema cardiovascular. Então, vamos ver como que acontece aqui, primeiro, a respiração pulmonar. Então, o ar inspirado, ele é rico em gás oxigênio, ele vai ser transportado aqui pelos tubos respiratórios e vai chegar nos alvéolos pulmonares. Dos alvéolos, ele vai atravessar a parede e chegar nos capilares sanguíneos. Então, o oxigênio chegando no sangue, ele vai se ligar à hemoglobina, que é o pigmento presente dentro dos glóbulos vermelhos. Essa ligação do oxigênio com a hemoglobina forma uma molécula que a gente chama de oxihemoglobina, e é desta maneira que o oxigênio ele é transportado pelo sangue até chegar nas células. Os nutrientes, eles vão ser absorvidos lá no intestino delgado e também vão ser transportados pela corrente sanguínea. O nutriente que interessa para mim agora aqui é a glicose. A glicose, então, ela vai chegar nas células, o oxigênio vai chegar nas células. E dentro das mitocôndrias vai acontecer uma reação química para a produção do gás carbônico, da água e da energia. O gás carbônico que é produzido dentro da mitocôndria vai sair da célula e vai entrar nos capilares sanguíneos, então vai ser transportado pelo sangue, no caminho inverso do gás oxigênio. Então, o gás carbônico ele vai sair da corrente sanguínea e ir para os alvéolos pulmonares e vai ser eliminado pela expiração. Essa água produzida nessa reação química, ela pode ser utilizada em outros processos no seu organismo. E a energia vai ser importante aí para que todos os seus sistemas funcionem.